Olá para você que nos acompanha aqui pelo Bom da Notícia. Sequenciando a nossa rodada de entrevistas e de conversas com candidatos ao Senado da República, hoje, com prazer e honra, a gente recebe o deputado federal Adilton Sacchetti. Adilton Sacchetti foi prefeito de Rondonópolis, deputado federal e agora é candidato ao Senado da República. O que te leva, primeiro agradecendo o deputado Adilton Sacchetti, agradecendo muito a honra que nos dá estar aqui, o que te leva a concorrer, a deixar uma reeleição segura na Câmara e concorrer entre 11 feras ao Senado da República? Primeiro comentar você, Edivaldo, e comentar você que nos assiste. Dizer que eu tenho uma gratidão muito grande com essa oportunidade que a gente tem de poder conversar com as pessoas, de poder levar a nossa mensagem às pessoas, de poder dizer por que eu quero ser senador. Eu estou no mandato de deputado, poderia ir para uma reeleição tranquila, mas eu vejo que a política não pode ser perpetuada num cargo e ad eterno a pessoa ficar ali. Eu fui para a Câmara dos Deputados e vejo que eu posso contribuir mais do que fiz na Câmara indo ao Senado. Por que isso? Porque o Senado é onde a gente discute o Estado, onde discute os problemas do Estado, é a casa revisora, onde lá se discute com mais propriedade qualquer lei que for feita. Na Câmara, tudo é baseado na população, as demandas sociais, o que a população quer. E o nosso Estado é desequilibrado em relação aos outros estados, porque nós somos o menor estado da federação em termos de deputados federais. Nós temos 8 deputados federais, igual ao Roraima, igual ao Amapá, igual ao Acre, que somos muito poucos. Aí você vai para São Paulo, tem 74 deputados federais no estado de São Paulo. Mas aí vai para a Câmara, vai para o Senado Federal, aí não, aí se equilibra as coisas e todos são iguais. Todos têm o mesmo número, são 3. Por que são 3? Porque lá se discute a federação, os problemas maiores do Estado. E eu me considero preparado para isso. Você me colocou na sua abertura, você colocou alguns adjetivos que eu tenho, que eu fui prefeito de Rondonópolis, que eu fui líder setorial do setor do agronegócio, ajudei a construir as instituições que hoje alicerçam todo o agronegócio no Estado, praticamente de todas eu participei na construção. Não é que eu participei só para dizer que sou sócio ou faço parte daquele grupo. Não, eu ajudei a construir, eu trabalhei para isso, eu me dediquei a isso. Então tenho condições e conhecimento de causa para fazer as defesas do Estado, conhecendo como gestor privado que fui, como administrador que fui e sou dos meus negócios como produtor rural, como prefeito que fui de Rondonópolis, que conheço a gestão, fiz um trabalho em Rondonópolis diferenciado, quebrando alguns paradigmas em termos de gestão quando fui prefeito, e agora como deputado federal me deu todo esse aparato e esse conhecimento de como funciona o Congresso Nacional, de como a gente tem que transitar lá dentro. Então me sinto preparado e estou pronto para ser o senador do estado do Mato Grosso. Eu tenho um fato que numa das minhas entrevistas com o senhor, eu já contei, mas sou obrigado a contar, que é um fato que me marcou muito. O senhor prefeito de Rondonópolis, eu tenho um amigo em comum, irmão, inclusive, de um ex-cunhado já falecido, chamado Sérgio Bopp. Sérgio Bopp é arquiteto e, inclusive, fez a planta da cervejaria lá em Rondonópolis. Positivo. Certo? Até a última vez que eu estive com o Sérgio aqui, ele veio para um casamento da sua filha. Passeamos aqui muito por Cuiabá, ele apontando algumas falhas e tal, me orientando até para que eu pudesse ter subsídios no futuro para poder falar. E o Sérgio, conversando comigo no churrasco, ele disse o seguinte: olha, Rondonópolis vai ser um primor de cidade, vai ser uma cidade modelo para o Brasil. Aí eu perguntei, mas Sérgio, Rondonópolis? Nós estamos tão distante e tal. Ele falou, o que foi feito em Rondonópolis, os prefeitos que se sucedem, eles estão cumprindo a risco o que o outro deixou. Então, Rondonópolis daqui a pouco vai ser uma metrópole. Qual é o mistério de administrar o Rondonópolis? Se é que existe algum mistério. O senhor foi prefeito há tempos, eu estou falando isso voltando no tempo e já com esta observação. O meu mandato venceu há 10 anos atrás e o Sérgio Bopp é um amigo que a gente tem em comum. O Sérgio morava no prédio onde morava o meu genro, mesmo prédio lá em Curitiba, então acabamos nos tornando amigos. Ele também é arquiteto e um arquiteto de renome nacional e ele viu o trabalho que foi feito em Rondonópolis. Em Rondonópolis a gente trabalhou com algumas premissas básicas de administração pública. Primeiro, planejamento. Planejar a cidade para os próximos 20 anos. Estendemos a malha urbana até onde
a gente entende que a cidade vai avançar. E dentro dessa extensão da área urbana da cidade, já se planejou como iria acontecer o desenvolvimento. Já se pensava há 12, 13, 14 anos atrás, foi quando eu assumi a prefeitura, de onde seria o terminal ferroviário, como deveríamos fazer para chegar lá. Já tem um plano diretor de toda aquela região, da cidade até onde é o terminal ferroviário, que dá em torno de 20 quilômetros de distância, tudo ao longo da rodovia, como aquilo vai se desenvolver. Então se pensou Rondonópolis para frente, se pensou Rondonópolis pensando na qualidade de vida das pessoas, fazendo infraestruturas para receber indústria, porque a maior distribuição de renda que pode ter para uma sociedade é o emprego. E nós trabalhamos muito para que Rondonópolis tivesse emprego. Fizemos um novo distrito industrial, chamamos empresas para vir para Rondonópolis, planejamos Rondonópolis na parte de qualidade de vida. Qualidade de vida, não ofertando coisas impossíveis de cumprir, mas procurando levar pavimento. Fizemos 400 quilômetros de asfalto, 370 para ser exato, 370 quilômetros de asfalto e cento e tantos quilômetros de recuperação dos asfaltos. Fizemos galeria de água pluvial, que em toda a história foi feito 80 quilômetros, 78 quilômetros de galeria na cidade de Rondonópolis, nós fizemos 85 enquanto prefeito. Fizemos um projeto que revolucionou a cidade de Rondonópolis, fechando os poços artesianos da cidade. Olha o que eu estou falando. Fechando os poços artesianos que abasteciam água para a população de Rondonópolis, fazendo com que se captasse água do Rio Vermelho. Por que captar água do Rio Vermelho se o poço artesiano tem água limpa? Para comprometer a sociedade, para que todos saibam que a água que bebe é do rio e tem que cuidar o rio, preservar o rio. São conceitos que vão mudando a vida das pessoas. Fizemos o projeto de saneamento da cidade, água para todos. 100% da cidade, quando eu estava prefeito, tinha água encanada chegando na porta da sua casa, 100% das residências. Fizemos o projeto de esgoto sanitário. Tinha em torno de 18% a 20% de esgoto coletado e tratado na cidade. Fizemos o projeto para 100% da cidade. Conseguimos um PAC, foi o único PAC que deu certo no estado do Mato Grosso. Teve PAC em Cuiabá, teve PAC em Várzea Grande, teve PAC em Sinop e teve PAC em Rondonópolis. O único que não teve problema nenhum na licitação foi Rondonópolis. Os outros todos deu problema de Polícia Federal, deu prisão, deu uma série de problemas que todo mundo sabe. Então lá nós tivemos o cuidado de fazer a coisa com transparência, com seriedade, fazendo com que as coisas acontecessem. Hoje Rondonópolis tem 80% do esgoto coletado e tratado. Esse número não tem nenhuma cidade no estado do Mato Grosso. Tem muitas poucas cidades do Brasil. E tem mais. Agora, como deputado, ajudei o prefeito Zé Carlos do Pátio a liberar mais 20 milhões para conseguir e seguir fazendo a questão do esgoto, para que nos próximos 3 anos o Rondonópolis tenha 100% de esgoto coletado e tratado. Isso é saúde pública. R$1 que se gasta em coleta de esgoto, se economiza R$4 em saúde pública. Então, nesse sentido, o Rondonópolis foi administrado. E se deu sequência, os prefeitos que me sucederam não pararam esses projetos, continuaram. O terminal ferroviário está lá, a questão do esgoto está lá, está acontecendo, a parte de água continua sendo 100%, agora foi feito, já desde a nossa época nós vimos trabalhando para terceirizar a coleta de lixo na cidade, já está feita, já está operando o novo aterro sanitário da cidade. Então, a cidade é pensada para que se desenvolva de forma harmônica. E como Rondonópolis é uma cidade que tem pouca extensão de área plantada, nós tínhamos desde a nossa época trabalhamos com Rondonópolis uma cidade industrial e uma cidade voltada ao conhecimento. Se nós temos indústrias, nós temos que ter qualificação de mão de obra. Nós temos que ter, então, lá tem o Cefet, lá tem o IFET, lá tem a Universidade Federal agora que se tornou autônoma, que pode se desenvolver um grande trabalho lá na nossa cidade. Lá nós temos universidades privadas. Lá, então, o conhecimento é a base de tudo e está ajudando a transformar Rondonópolis. Então, tenho certeza que o Rondonópolis será uma cidade importante para o estado do Mato Grosso, irá contribuir muito e terá qualidade de vida. Já tem qualidade de vida o IDH da nossa cidade. É uma cidade relativamente com um PIB médio razoável, mas o mais importante é que as estruturas sociais funcionem em Rondonópolis. O senhor falou em saúde, o senhor tem recebido algumas críticas com relação à saúde. As emendas parlamentares aplicadas pelo senhor na saúde. Uma das críticas é que o senhor endereçou uma emenda parlamentar ao Hospital do Câncer de Barretos. Eu gostaria que o senhor pudesse falar o porquê que o senhor... como é que o senhor aplicou essa sua verba de emenda parlamentar na saúde e o porquê Barretos? Olha, essa é uma pergunta muito interessante de ser colocada às claras.
Algumas pessoas de má fé, ou sem conhecer, ou por politicagem, tentaram fazer disso uma desqualificação de um ato que é sublime. Eu aplico recurso em saúde. Eu não apliquei recurso para fazer uma festa da Uni. Eu não apliquei recurso para ficar na Marinha. Eu não apliquei recurso para fazer outros eventos fora do estado. Eu apliquei recurso em saúde, nos hospitais que atendem o povo do Mato Grosso. Quando não há tratamento aqui, precisa ir para um outro estado, como São Paulo. Eu apliquei no Hospital de Barretos. Apliquei no Hospital Beneficência Portuguesa, porque a maioria dos protocolos de tratamento usados no interior desse estado aqui vem das pesquisas que lá são feitas em termos de câncer. Então, se nós pudermos apoiar para evoluir, é universalizar a saúde, é dar oportunidade a todos, Edivaldo, não é um só, não é uma cidade só. A gente procurou ajudar toda a sociedade. Tem mais, coloquei nesses dois, coloquei no Sara Kubitschek em Brasília. E aqui tem um fato, que quando eu falo que é politicagem, rasteira de segunda linha, todos os deputados nos últimos 20 anos colocaram recursos fora do estado. Todos, deputados e senadores, tá? Então, por que só o Adilto Sacchetti é criticado? Eu pergunto para você, por que só saiu a notícia? O senhor tem como responder essa interrogação? Eu tenho, porque eu tive câncer. Porque eu tive câncer, eu sei quanto precisa dos hospitais. O Hospital de Barretos não tem cidade no estado que não faz leilão, não pede-se prenda para a sociedade para fazer leilão, para captar dinheiro para mandar para lá. Por que isso? Porque lá tem mais de 3 mil mato-grossenses, Edivaldo, no dia de hoje, sendo tratados naquele hospital. Então, será que não se deve ajudar essas pessoas? Não se pode ajudar quem precisa com câncer? Se você já teve câncer, você sabe do que eu estou falando. Se alguém da sua família tem câncer, você sabe do que eu estou falando. Se alguém conhecido seu teve câncer, você sabe do que eu estou falando. Eu procurei colocar recurso em saúde, eu não cometi crime nenhum e vou continuar, enquanto for deputado, ajudando esses hospitais, porque eu estou ajudando o povo do Mato Grosso, eu estou ajudando a saúde do Mato Grosso, eu estou ajudando aqueles que mais precisam e lá tem oportunidade sim para essas pessoas se tratarem. Perfeito. Vamos falar um pouco da sua ida ao Senado e o seu trabalho no Senado. Nós somos um estado eminentemente produtor, né? Aqui manufaturamos muito pouco, temos problema de logística, estradas, ferrovias, hidrovias. O senhor tem projeto de hidrovias. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa logística para o estado que o senhor vai levar para discutir. O nosso estado é um estado eminentemente produtor de produtos básicos. Nós temos que trabalhar para que o Brasil, não só o Mato Grosso, mas o Brasil todo, desenvolva políticas públicas para que estimule a transformação na sua origem. Não é adequado economicamente sair um produto primário daqui para ir lá para São Paulo, para lá você fazer a transformação para depois voltar para cá um produto transformado. Um exemplo é esses sucrilhos ou coisa assim. Isso aqui deveria estar sendo feito aqui na base. Por quê? Porque é muito mais adequado, você agrega valor aqui e exporta com valor agregado, leva para fora com valor agregado. Aí a logística passa a ter menos impacto no custo do produto final. Porque além de absorver a nossa mão de obra. Né? Exatamente, eu levo um produto que vale R$10, ou vamos dizer um saco de milho, R$20. Eu preciso botar 2 sacos de milho para chegar a um saco lá em São Paulo. Um saco eu vou gastar na estrada para pagar o frete. Agora, se eu tenho um produto que no mesmo 60 quilos e me custa R$500, tá? Eu vou gastar R$20 de frete, então eu vou gastar uma mixaria do valor do produto levando ele. Então essa é uma situação que tem que se trabalhar para equilibrar isso. E como é que vai se fazer isso? Com uma política duradoura, transparente, de governo federal, de governo estadual, de incentivos. E a gente ouve muito aqui no estado falar em incentivos, desvirtuação de incentivos, quebra de contratos que tinha de incentivo. Tem que ter uma política de estado. Não é uma política de governantes, não é uma política do governo A, terminou aquele governo, perde aquela política, começa tudo de novo. Tem que se fazer uma política feita com responsabilidade, com garantia jurídica de longo prazo. Para quê? Para que o empresário que esteja lá fora acredite que o Mato Grosso é um lugar seguro para investir. E olhe que os incentivos que lhe são dados serão duradouros. E aí ele vai fazer as contas dele e ver que aqui, se ele vir para cá, ele pode ter o mesmo lucro que ele tem em São Paulo. E aí ele pode agregar um pouco mais e, de repente, alguma coisa dá de diferencial para ele. A matéria-prima mais barata ou alguma coisa que dê condições de ele, então, ter um diferencial aqui.
Só assim nós vamos desenvolver. E a logística faz parte desse processo como um todo. Por quê? Como são produtos de baixo valor agregado, com grande tonelagem, pouco valor por tonelada, a logística impacta muito no custo em cima. Então temos que buscar a logística que tenha valores mais baratos do que a logística de transporte rodoviário. Uma carga transportada em rodoviário, tá? Se transportar em ferroviário, o custo é 0,7 do que gastou aqui. Se for transportar em hidroviário, é menos de 0,3. Então é 30% de custo se for hidroviário. Então aqui está a chave do negócio. Nós temos aqui no estado muitas hidrovias que poderiam ser desenvolvidas com pequenos investimentos. Eu entrei com 3 projetos de EVTAs, que são estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para estudar os rios aqui do nosso estado. O Rio Paraguai, que foi o rio que colonizou a América do Sul, o Paraguai todo, o Paraguai e Paraná, colonizou o nosso estado, colonizou a Bolívia, colonizou o próprio Paraguai, colonizou para cima toda a costa leste da Cordilheira dos Andes, foi toda colonizada por esse rio. E hoje ele é muito pouco usado e nem hidrovia oficial não tem. Ele é navegável, mas não tem uma hidrovia. Nós temos o Tapajós Teles Pires, que é extraordinário. Esses 2 rios podem vir nos chapadões aqui em cima, em Lucas e na região do Sapezal, e agregar cargas aí, se fizer uma hidrovia. O que é a hidrovia? É todo o controle do rio para que se possa navegar ao longo de todo o período do ano. Vai ter que das usinas existentes fazer eclusas para poder transitar. Nós temos o Araguaia Tocantins, que também está ali, a natureza nos deu esses rios. É só a gente saber aproveitar, mas aí vem o viés ideológico, aí vem o viés que a gente não sabe no interesse de quem que está, e esses projetos não andam no Congresso Nacional. Estão lá há 3 anos aprovados nas comissões e não vai para votação. Havia assumido um compromisso do atual presidente de colocá-los esse ano em votação. Eu ainda não perdi a esperança, eu espero que até o final do ano a gente consiga botar eles no plenário para votar. Mas a pressão para não aprovar é muito grande. Há interesses externos que o nosso estado não se desenvolva. Por quê? Porque nós temos um potencial extraordinário. Quer um exemplo? Nós plantamos hoje 9 milhões de hectares, em torno de 9 milhões de hectares no nosso estado. Só o Araguaia tem condições de aumentar 3 milhões de hectares, quer dizer, 30% do que tem só ali que está parado. Está parado aquela região, agora que começou a se desenvolver e agora está num frenesi de desenvolvimento aquela região lá. Então, uma ferrovia que chegando lá, como a FICO vai vir lá até Água Boa, que está se trabalhando para isso, para ela vir de Goiás até Água Boa, para pegar a Norte-Sul, que hoje não tem carga, está lá feita uma ferrovia sem utilizar. Utilizando, então, essa oportunidade vinda até aqui no Mato Grosso, e vai acontecer. Hoje está tendo uma audiência pública em Brasília sobre esse assunto. Acontecendo isso, aquela região passa a ter um diferencial, porque já começa com frete mais barato. Em vez de pagar 1, ela vai pagar 0,7, já a menos o frete. Então, tudo isso soma para desenvolver uma região, soma para desenvolver o estado. É fundamental, então, investir concomitantemente em logística e investir em atração de empresas para cá por um programa duradouro de incentivo para que as pessoas, as empresas, para que os empresários acreditem no Mato Grosso e venham aqui fazer seus investimentos. Isso tudo nos endereça ao agro. Tudo isso aí, evidentemente, claro, o agro gira em torno disso. Ok, mas daí agora nós somos penalizados pelo governo. A Lei Candir, todo ano aquele trabalho, e o senhor fez parte desse trabalho como deputado federal, peregrinando e mendigando aquilo que é nosso. A questão da Lei Candir e a taxação do agronegócio. Como é que o senhor observa isso? A Lei Candir foi da época, se não há a Lei Candir, não havia agricultura no nosso estado. Então, as pessoas muitas vezes, no afã de denominar ou nominar algum setor que foi eficiente no nosso país, se acha que a eficiência tem que ser penalizada. Tributação não deveria, em nenhuma atividade básica deveria ter tributação. Não é o agronegócio tributar. Nós tínhamos que trabalhar para não tributar as outras atividades. Está errada essa visão de ter que tributar uma atividade. Quer dizer, o que é tributar? É tirar o dinheiro que está na mão da iniciativa privada e botar na iniciativa pública. E como é que funciona a iniciativa pública com recursos? Todos nós sabemos a ineficiência da máquina pública. Então, é errado essa visão de tributar. Outra coisa, nós estamos deixando de tributar a atividade primária, que é a produção primária, primeiro giro de um produto in natura, soja, milho, algodão ou qualquer produto in natura. Ok. E as atividades paralelas,
para produzir esse produto, todas são tributadas. A hora que eu compro uma plantadeira para plantar, eu estou pagando imposto. A hora que eu compro óleo diesel para movimentar o trator, eu estou pagando imposto. 30% do óleo diesel é imposto. A hora que eu compro o trator, eu estou pagando imposto. A hora que eu compro a colhedeira, eu estou pagando imposto. A hora numa algodoeira, que eu monto a algodoeira, é uma fábrica que gera 60, 80 empregos, uma algodoeira, eu estou pagando impostos direto lá. A hora que eu compro costela, serra e os equipamentos de manutenção de uma algodoeira, eu pago 17% de imposto no caixa. Se eu não tenho viabilidade econômica na primeira atividade e ela não tem um lucro real que dê condição dela sustentar, todas as outras atividades correlatas que levam àquela atividade desaparecem. Então é um tiro no pé. Tributar atividade básica em qualquer país do mundo é um tiro no pé. Nenhum outro país tributa a atividade primária. Então houve na época, havia o ICM, se retirou o ICM dos produtos de exportação e o governo federal ficou de compensar. Aqui tem uma discussão então que tem que ser feita. E o Wellington Fagundes, inclusive, é o relator da nova Lei Candir. Porque tem que se ajustar a isso. E isso tem que estar no orçamento. Não tem que todo ano nós, deputados e os senadores do Estado, ter que correr com o pires na mão no final do ano para antes de fechar o ano, fazer algum deslocamento de verba para poder fazer o pagamento da Lei Candir. Isso que a gente tem que trabalhar lá em Brasília. Isso a gente tem que modificar, em vez de ser os 400 milhões que todo ano vem, e já faz anos e anos que é 400 milhões, e isso se aumentou o volume exportado, se aumentou, nós tivemos inflação no período, deveria ser hoje, se nós tomarmos como referência, quando foi criado, isso dá mais de bilhão hoje, mais de bilhão daria hoje para compensar o nosso Estado. Isso sim nós temos que trabalhar para fazer com que esse dinheiro venha para cá para nos compensar, porque além do Estado, essas atividades paralelas desenvolvidas no nosso Estado, estimula também outros estados, porque muitas coisas não são fabricadas aqui. Por exemplo, uma plantadeira não é fabricada no nosso estado, ela é fabricada no Rio Grande do Sul, é fabricada no Paraná, é fabricada em São Paulo. Então aqueles estados lá estão levando vantagem conosco aqui. Então nada mais natural que o governo central nos ajudar a compensar esse desequilíbrio que tem, porque se tributar aqui não acontece toda a máquina aqui, e lá no sul, nesses estados, também não terá atividade econômica, porque as fábricas de máquinas também não terão por que existir. Se não tem consumo de máquina, não tem fabricante de máquina. Então é uma cadeia que não dá para simplesmente chegar e dizer tributa. O fato de tributar pode desencadear um desarranjo tal que, em vez de ser benéfico, ele se torna muito mais maléfico do que da situação que nós estamos. A gente está caminhando por um desarranjo, deputado. É a questão, nós tivemos recentemente a greve dos caminhoneiros. O Brasil praticamente parou, nós estamos pagando ainda muita coisa em função da greve de uma categoria. O frete. O que vai acontecer com o frete? O que vai encarecer? E se o produtor vai ter condição de bancar esse aumento do frete? Esse caso aqui foi um caso típico de um país que não sabe que rumo quer. Ora ele vai para um lado socialista, e ora vai para um lado comunista, e ora vai para um lado do livre mercado. Nós somos um país teoricamente de livre mercado. Não há chance nenhuma de um tabelamento dar certo. Nada contra os caminhoneiros que lutam pelos seus direitos, querem o melhor para suas famílias, que querem o melhor para o seu trabalho. Mas a gente tem que olhar o todo. Não adianta colocar num setor, é aquilo que eu estou falando, não adianta tributar um e matar os outros. Esse caso do frete foi um desastre que fizeram, porque criar frete por decreto, na realidade não vai beneficiar os caminhoneiros. Aqueles autônomos que foram o motivo da greve não vão ter o benefício que esperam, eles têm um benefício momentâneo. Por quê? As transportadoras vão... Não é isso. Qual é o problema hoje do frete de caminhão? A economia reduziu sua atividade econômica. Fazem 4 anos que o Brasil não cresce, só decresce, só diminui o tamanho. A atividade econômica reduziu em mais de 10%. Pois bem, se eu reduzo a atividade econômica, é sinal que a movimentação de mercadorias no nosso país, exceto o produto primário que manteve o crescimento, mas os produtos industrializados, 10% a menos da economia deixou de girar. E, no entanto, nesse mesmo período anterior a isso, o governo incentivou o consumo de caminhões. A média de consumo de caminhões é 50 mil caminhões ano, novos que entram no mercado, para substituir parte da frota antiga, tá? E atender o aumento de demanda de serviços de frete no estado, no Brasil inteiro. Pois bem, por 2 anos o governo jogou 150 mil caminhões no mercado, ofertando
juros baratos, ofertando subsídios no juro para a turma consumir caminhão. Claro que daí começa a sobrar caminhão no mercado. Se sobra caminhão, aquela lei básica de qualquer economia no mundo, lei da oferta e da procura, está quebrada. Aí, se aumenta de forma acentuada o número de caminhões, ao excesso de oferta de caminhão, os fretes caem e inviabilizou os autônomos. Mas daí foi um erro, uma política errada do governo, que hoje quem está pagando essa conta aqui é o usuário do transporte. Olha como é que um erro de um governo traz o resultado aqui. E tem mais, da forma que ficou com tabela hoje, as empresas vão comprar caminhões. Por quê? Porque a tabela está tão boa para o caminhoneiro que a empresa faz contas. Mas eu posso comprar caminhão aqui e eu transportar a minha carga e esse lucro que eu estou dando para o outro vai ficar para mim. E é o que vai acontecer. Porque eu pago as prestações, né? Claro. E aí, o pequeno transportador, novamente, fica com problema. Então, o desarranjo da economia, nós temos que dizer que economia nós queremos. Se há uma economia de mercado, o mercado tem que reger. Nós já vimos esse filme, todos nós já vimos. Talvez os mais novos aqui não, mas você e eu já vimos a história do tabelamento, que não deu certo no país inteiro. Se tabelava tudo, se mandava prender boi no pasto, carne era tabelada, aí mudava de preço e aí ninguém sabia. E o país viveu um desarranjo. Tivemos milhares de fiscais do nada. Do nada, que não deu em nada. Não deu Pelo em nada. contrário, milhares de fiscais do nada. Nós perdemos décadas com essa história de fiscalização e com tabela para tudo. E isso aqui nada mais é do que um exemplo disso, que terá que ser buscado um caminho da convergência, do diálogo, de buscar suportar essas pessoas que hoje têm essa dificuldade e deixar o mercado andar dentro do mercado, lei da oferta e da procura. O que nós temos que fazer é trabalhar para que o Brasil tenha mais, volte a economia a crescer, estimular a economia de tal forma que absorva esses caminhões que hoje estão parados e que aí sim possa ter uma concorrência e ter uma oferta equilibrada com a demanda. É uma pena que 30 minutos é muito pouco para tanta sabedoria. Recebemos aqui uma aula do candidato ao Senado pelo PRTB, isso não é? PRB, Adilton Sacchetti Sey. Como é que o senhor se sente agora nessa reta de chegada? Está chegando o dia. Edivaldo, e o senhor tem um padrinho tão forte como o Blairo Maggi, declaradamente seu eleitor. Nós estamos numa disputa, nunca ocorreu isso no nosso estado. Nós somos 11 candidatos para 2 vagas. Então é uma disputa muito forte. É uma disputa onde tem vários outros adversários meus, adversários políticos, nenhum inimigo meu, mas adversário político. Hoje, cada um luta com as suas armas e suas defesas e seus propósitos e seus discursos para fazerem o convencimento da população. Mas tem pessoas com muita capacidade, todos têm competência para disputar esse cargo. Então é uma disputa muito acirrada. Eu me preparei para isso e vou trabalhar para ser um dos 2 que estarão lá no dia 7, no final da tarde, eleitos. Tenho trabalhado para isso, tenho apoio de pessoas que me ajudam, o apoio importante do ministro Blairo Maggi, que é uma liderança do setor do agronegócio, mas eu não me imagino só um defensor do agronegócio. Eu vou ser o defensor do Estado do Mato Grosso. O agronegócio é parte importante, talvez a atividade mais importante dentro do nosso Estado. E conheço como poucos conhecem o agronegócio, mas eu tenho que pensar no Estado. Por isso que eu digo, eu fui gestor público, eu fui deputado, então conheço todo esse meandro de como funciona e quero ser o senador seu. Por isso quero aproveitar esse momento que você me dá e pedir o seu voto, Edivaldo. Pedir o seu voto, pedir você que está nos assistindo, pedir o seu voto. Pedir o voto de confiança, pedir o seu apoio para que eu possa ser senador. Dia 7 de outubro, Adilton Sacchetti Sey. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentá-lo pela escolha do seu primeiro suplente. Reputo eu um cidadão dos mais injustiçados politicamente nos últimos anos aqui em Cuiabá. O senhor resgata um homem de bem e traz de volta à política o Chico Galindo. Chico Galindo, nosso suplente, me honra muito tê-lo junto comigo. Eu o convidei e ele prontamente aceitou para parear comigo, para ombrear comigo essa caminhada. E mais, a nossa outra suplente, a Alessandra Nicole. Então nós fizemos uma chapa procurando trazer a mulher para dentro da política, aproximar, fazer com que as mulheres também dividam conosco o mesmo espaço na política, fazendo com que se regionalizasse os suplentes, que tivesse um lá do sul, que tivesse outro aqui da Baixada e outro lá do norte, fazendo com que todo o estado fosse contemplado. Nós tivemos esse cuidado e estamos juntos na coligação do nosso
candidato a governador, o Wellington Fagundes, que também teve essa preocupação de atender a todas as tendências e a todas as ideologias partidárias. Nós não podemos imaginar um Brasil único, de um lado só, é nós e é eles. Não, o Brasil tem que ter esse equilíbrio entre nós e eles e sermos um só. Nós temos que pegar os extremos, deixar de lado, porque esses extremos fazem com que a gente fique amedrontado, não soma. A gente tem que sempre ouvir o contraditório, ter o contraditório, mas buscar a convergência. Desta forma, eu estou numa chapa, junto então com o Wellington e junto com Chico Galinda e Alessandra Nicole, me preparando para ser senador. Senador Adilton Sacchetti, muito obrigado pela honra que nos deu em estar nesse espaço conosco aqui no Bom da Notícia. Muito obrigado, Edivaldo, você que está sempre ligado no Bom da Notícia, muito obrigado a você também. E não esqueça, dia 7, Adilton Sacchetti 100. Até o nosso próximo encontro.